eu enxergo muito a empresa, e acho que aprendi com meu pai a enxergar a empresa como um ser humano, né, uma coisa viva, assim, né, onde as engrenagens se retroalimentam, enfim. E da mesma forma, eu acredito que a empresa também tem seus níveis de maturidade, né? Ela vai passando por desafios, vai crescendo, vai se reestruturando. Principalmente, como você falou, uma empresa familiar, que começou lá do zero e que veio crescendo. Eu já entrei numa empresa estruturada, já tinham todos os departamentos, Sim. né? Então eu fico imaginando a dificuldade do empreendedor que começa ali do zero, né? Eu já, naquela época, eu já passava a mão isso é com o RH, então liga pro RH. O empreendedor, então liga pro RH, tá com o telefone dele mesmo, né? Sim, Do outro lado. Exatamente. Então, já entrei numa empresa relativamente estruturada. Mas uma coisa que marcou muito a minha vida é que eu sempre me cobrei muito. Então eu não queria que as pessoas me vissem como a filha do Renato, eu queria que elas me vissem pela minha competência, pelo que eu poderia agregar ao negócio. Isso foi muito bom para minha carreira, porque eu fiz boas formações, então eu estudei engenharia, eu fiz pós em finanças e eu fiz uma coisa que para mim foi game changing, assim, que foi um MBA para CEOs na FGV. Ah, que legal. E ao mesmo tempo eu também sempre fiz muito mentoring, coaching, então eu tava o tempo todo buscando ajuda externa, porque não recebia um feedback. Eu sempre tive gestores, né, lógico, no começo da minha carreira, mas eram pessoas que me olhavam como a filha do Renato e Sim. tentavam ali chegar num caminho ali para não criar nenhum desconforto, Sim, né? sim, sim. E esse MBA para CEOs, para mim, foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu sentei numa sala onde as pessoas que estavam comigo ali, alguns eram herdeiros, alguns eram donos, fundadores, alguns eram executivos do mercado, e todos tinham dores semelhantes. Tinham a solidão, né, de estar ali num cargo alto, É muito tinham, solitário. apesar dos momentos diferentes de empresa, tinham as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças. E aí foi bom, porque primeiro eu vi que eu não era tão incompetente quanto eu achava. Então eu respirei e falei, não, pera, tá tudo certo. Conversar com os outros é bom, né? É bom, exatamente. Foi um momento que a Apsen tava assim, mudando de patamar. Uhum. Então eu e meu pai, a gente se conversava muito, a gente falava, poxa, será que a gente tá perdendo a mão? A gente já não sabe os números tudo na ponta da língua, a gente não conhece todo mundo pelo nome mais, assim, tão de perto. E aquilo incomodava a gente, né? E foi entrando nesse MBA que eu falei, não, tá tudo certo. E um cara que marcou muito a minha vida foi o professor Maércio Rezende, não sei se vocês conhecem, ele tem até livro publicado, enfim. E ele veio dar uma aula que foi assim, a gente depois de várias imersões e tal, ele chegou, projetou num telão assim, qual o papel do CEO? Aí eu já peguei minha cadernetinha, eu falei, finalmente, o MBA chama CEO, alguém vai explicar o que o CEO tem que fazer, né? Porque na minha cabeça era tanta coisa. E ele resumiu em 3 coisas. Ele falou, olha, o papel do CEO é cuidar da visão de futuro da empresa, o CEO precisa dar o direcionamento, precisa ter um modelo de negócios bem estruturado para suportar esse direcionamento, um modelo de indicadores, algo que te faça mensurar e acompanhar, e precisa cuidar de cultura corporativa, que é das pessoas. Naquele momento, minha cabeça explodiu, assim, sabe? Tipo, pum! É como se eu, nossa, agora ficou mais fácil. Sim. E aí eu voltei para a Apsen com a ideia de fazer o planejamento estratégico para a empresa dobrar de tamanho. Legal. E aí, desde então, acho que eu fui criada nessa base, assim, seja dos cursos que eu fiz, assim, eu tive sempre uma cabeça muito voltada à governança, à estruturação da empresa. Então, até 2015, a gente não tinha uma governança tão robusta. A partir de 2015, quando a gente decidiu dobrar de tamanho, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, nossa, para dobrar de tamanho, a gente precisa rever processos, a gente precisa ter políticas mais estruturadas. Então, foi um momento de criar uma base forte para poder, como consequência, chegar onde a gente queria em termos de patamar, em termos de crescimento. Então, acho que esse MBA, nessa parte de gestão, assim, me ajudou muito. Os coachings e os mentors que eu fiz ao longo da minha carreira também, porque eu fui muito abençoada de receber pessoas em momentos certos, que tinham o background necessário e que também estavam afim, meio que me adotavam, assim, sabe? Tipo, Sim. nossa, deixa eu ajudar essa garota que ela tá bem intencionada, ela tá com vontade, tá com fome.
Sim. Então, acho que isso me ajudou bastante a ajudar o modelo de gestão da Apsen a evoluir, com muita conversa com meu pai, com os nossos gestores, enfim. Então, acho que a gente foi galgando níveis de maturidades muito diferentes de lá pra cá e estamos sempre, né? É o que eu brinco com a minha equipe, assim, não vai ficar mais fácil. É lógico, né? Não vai ficar mais Ah. fácil. Talvez a gente tenha mais ferramentas, a gente vai estar mais preparado e mais unido, mas acho que cada vez que a gente decide dobrar de tamanho, dobrar de uma base pequena é fácil, né? Dobrar de uma base grande vai ficando cada vez mais difícil. Esse é um ponto, até para ajudar o pessoal que está nos ouvindo. Como que você faz a leitura desse mercado, pelo menos aqui no Brasil, né, de fármacos? Tem grandes laboratórios, tem laboratórios menores. Como que vocês também estão inseridos nesse contexto? Sim. São muitas linhas de produtos também, né? Muita coisa. Como Muitas. As pessoas costumam muito me perguntar quem é o seu principal concorrente. Mas fala, E eu digo, eu tenho concorrência com quase todos os laboratórios. Tem algumas áreas específicas que eu hoje não tenho portfólio, são áreas que a gente, inclusive, está olhando para o futuro. Mas se você pegar um produto específico, ele acaba sempre concorrendo com várias farmacêuticas e eu acabo tendo concorrência com quase todas, né? Então, aqui é um mercado que no Brasil se consolidou muito nos últimos anos. A gente viu muitos movimentos das empresas comprando, adquirindo, né? Tendo fusões. Sim, a P&G comprou a Health, ela tirou depois uma parte, depois comprou de Health. novo, eu fiquei aquilo... E eu que sou apaixonada por cultura corporativa, adoro acompanhar estes movimentos para entender qual cultura vai sobreviver, se sobressair, como que eles vão organizar, né? E também vi empresas incríveis se destruírem justamente por entrarem numa cultura muito diferente do que talvez tenha sido o motivo de sucesso daquela empresa e que foi negligenciada e foi absorvida ali com aquela cultura mais vimos também empresarial, isso né? Já vimos acontecer. E a gente tem